Dizem que o futebol é uma caixinha de surpresa, mas o Campeonato Brasileiro está mais para uma calça de brincante de quadrilhas de festa junina, todo retalhado em seus jogos. Mas aqui venho apenas para comentar os resultados e eu vou dizer aqui para vocês de forma clubista os resultados da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Porque aqui tem clubismo sim. E fique preparado e não se zangue se por acaso você ouvir palavras que não serão tão agradáveis sobre o seu time. Tranquilidade, e como eu sempre digo, o seu time só está interessado em lhe entreter e ganhar muito dinheiro de você. Mas vem comigo e vamos às análises dos resultados. Tivemos aqui o time do Professor Luxemburgo, o Palmeiras 1. Time do Coritiba, aquele time que era o pior ataque do Campeonato Brasileiro e agora, por incrível que pareça, é o segundo pior ataque, 3. Palmeiras do Professor perdeu mais uma e lá se foi o Professor. Parece que demitiram o Professor, não estavam acreditando muito no projeto. O projeto do professor funcionou ano passado com o Vasco da Gama, mas com o Palmeiras não funcionou. Então mais uma derrota, 3-1. O time do Grêmio fez 3. O Botafogo 1. Será se voltou aí o melhor futebol do Brasil, segundo o Renato Gaúcho? Eu desacredito muito dessa afirmação. O time do Aquário, aquele time que se envolveu em várias tramóias aí. Se você tá ligado, você sabe do que eu estou falando. O time do Aquário quis repatriar um jogador aí condenado, segundo dizem os fatos jornalísticos e a justiça italiana que bateu o martelo contra condenados, principalmente no caso desse cidadão, tem que jogar pesado contra eles e cadeia nele. Time do Aquário 0, Atlético Goianiense, o Lagartinho do Cerrado 1. Quem disse que o Lagartinho do Cerrado ia desanimar seu futebol depois da saída do seu treinador pensou enganado. O Atlético Goianiense está sendo para mim aqui uma grande surpresa. Embalou o timezinho do Lagartinho do Cerrado. O time do Atlético Mineiro, o galão da massa. Meu Deus do céu. Marrone. Marrone perdeu um gol cara a cara, mais uma vez displicente. Atlético Mineiro 1, Fluminense, o time dos juízes e juristas e advogados também 1. Foi o primeiro empate do time do Galo no Campeonato Brasileiro, o time do Sampaoli. O time do Sport Clube Recife 3. O time do Galhardo Internacional Clube 5. O time foi cheio de gol e Galhardo dessa vez passou em branco. Mas ninguém encostou, o cara ainda continua artilheiro. A brisa do Paraná, a brisa paranaense, deu mole dentro de sua casa e perdeu para o Corinthians. E deu um alívio, um pouco de sossego para o seu novo treinador Wagner Mancini. Mas eu acredito que não vai dar muito. O time da coisa empatou com o time empresarial Energético Bragantino em 1-1. Reclamações fiquem para vocês. O time do Goiás, que por pouco não alçava a sua, acredito eu, segunda ou terceira vitória no Campeonato Brasileiro, teve o Bahia pela frente, que estragou. Goiás 1, Bahia 1, gol no finalzinho do Bahia e o Goiás ficou só nada. E nessa rodada tivemos o Ceará e o time do Nini, jogo adiado,
E o meu Vasco, o gatinho da Terra do Sol, também adiado. Mas aqui no Clubismo, informações vascaínas. Se você não sabe, ficará sabendo. Chegou aí mais um volante para o time do Vasco da Gama, Léo Gil. E o professor português Ricardo Sá, que vai dar trabalho nesse campeonato. E vamos à tabela ver aqui e eu vou informar quem tem mais jogo e quem tem menos jogo. Vamos à tabela do campeonato. Vem comigo. O Atlético Mineiro Galo da Massa segue líder com 31 pontos e menos um jogo. O time do Internacional também com 31 pontos. Vem em segundo. Em terceiro, o time da Coisa também com 31 pontos. Aqui a diferença está que o Galo da Massa tem mais vitórias que os outros. Em quarto lugar, o time do Diniz com 26 pontos e menos 2 jogos. O time do Fluminense tem 25 pontos, em quinto colocado. Em sexto, o time do Aquário com 24 pontos. Em sétimo colocado, temos o Palmeiras com 22 pontos e menos um jogo. O Gatinho do Ceará vem em oitavo com 21 pontos e menos um jogo. O time do Atlético Goianiense, o Lagartinho do Cerrado, vem em nono com 21 pontos. O time do Sport em décimo com 20 pontos, fecha a primeira parte da tabela. Vamos aqui ver quem está na parte de baixo na segunda metade. Em 11º com 20 pontos, o Grêmio e menos um jogo. O Vasco da Gama, o meu Vasco, 18 pontos em 12º colocado e com menos 2 jogos. Isso quer dizer que a gente está lá no G6. Virtualmente, menos 2 jogos. O Ceará, com 18 pontos e menos um jogo, vem em 13º colocado. Em 14º colocado temos o Corinthians, em 14º. Em 15º, Botafogo com 18 pontos. O Bahia com 18 pontos também em 16º. E aqui começando aquela zona tenebrosa que ninguém quer estar, que é a da zona de rebaixamentos, temos o Coritiba com 16 pontos na 17ª posição. Em 18º colocado temos a Brisa do Paraná com 15 pontos e menos um jogo. O time empresarial dos energéticos, o Bragantino, com 13 pontos na 19ª posição. E em último colocado, ali firme e forte na luta do rebaixamento, o Goiás com 10 pontos e menos 2 jogos. Será se o Goiás vai dar uma reviravolta e escapar da zona de rebaixamentos? Vamos acompanhar aí. Então, esses aqui foram os resultados e a tabela atualizada do campeonato mais picotado de 2020, que é o Campeonato Brasileiro. Então, você aqui fique nos acompanhando, porque já sabe, eu irei falar mal do seu time em algum momento desse campeonato, porque aqui tem clubismo. Valeu!